Olá, amigos. Estamos aqui de volta depois de uma temporada que eu estive afastado. Tentei voltar, acabei não voltando, teve outros motivos, mas o motivo principal do meu afastamento inicial foi escrever o meu último livro, que eu vou falar brevemente sobre ele nesse vídeo. Mas eu estou de volta tentando novamente implementar um ritmo. Eu volto com a energia, com toda a energia, para ver se eu implemento novamente o ritmo que eu tinha anteriormente, né? E hoje nós estamos no ano de 2022, que comemora-se os 500 anos da primeira circunnavegação. É um evento importante na história da humanidade, talvez uma das epopeias mais importantes. Eu acho até que mais importante do que, ou maior, mais grandiosa do que a missão Apolo. Nós vamos discutir isso no final. Alguns não concordam comigo, mas eu tenho alguns motivos que eu vou apontar, né? Mas antes de nós entrarmos nesse nosso tema, né, da circunnavegação e dessa epopeia imensa, eu queria lembrar aqueles que desejarem apoiar o canal, que embaixo aí no vídeo está correndo uma faixa, né, correndo para uma faixa informando sobre as possibilidades de contrapartida. Quer dizer, vocês podem apoiar o canal e tendo como contrapartida livros. São livros da minha lista, das minhas listas na Amazon, e livros também de minha autoria, os quais você adquirindo, você ajuda o canal, né? Isso tudo você pode ver os links aí na descrição e no primeiro comentário afixado. E sobre livros, eu quero mencionar rapidamente, né, sobre o meu último livro, que trata de riscos no desenvolvimento sem controle da inteligência artificial. Estou mostrando aí a figura da capa, né? E quem quiser ter uma ideia sobre esse livro, basta ir na Amazon ali e na parte da amostra, gratuitamente você lê o prefácio, você lê os agradecimentos às pessoas que de uma certa forma colaboraram comigo em tirando dúvidas nesse livro, e até o primeiro capítulo você pode ler. Então, entrando diretamente no nosso tema de hoje, essa questão dos descobrimentos, né, das grandes navegações, ela é mostrada de uma maneira muito tênue no ensino médio. A gente não fixa muito a importância disso. Isso para nós, para a nossa cultura, é mais importante do que outras coisas que a gente aprende no ensino médio sobre história com mais ênfase, como, por exemplo, Alexandre, os hunos. São importantes também que se estude isso, mas essa nossa cultura, essa nossa herança portuguesa é muito importante, e ela é passada de uma maneira muito rápida. A gente não fixa muito a importância dessas coisas. E, para mim, Fernão de Magalhães e o Infante Dom Henrique, um pouco antes dele, são figuras importantes da história portuguesa que a gente devia dedicar um pouco mais de atenção para eles, né? Quem foi Fernão de Magalhães? A primeira pergunta que a gente faz é isso: quem foi? Ele era um português, e por que ele acabou sendo até um pouco desprezado por Portugal, né? Vamos ver isso, né? Quem foi Fernão de Magalhães? Fernão de Magalhães ele é um navegador que acumulou experiências de navegador nas campanhas portuguesas na Índia. Ele começou em 1506 em Calicut, o atual Calcutá, né? Na qual ele participou, né, numa batalha, na batalha de Canamore, contra o Samorim. Samorim é uma espécie de sultão de Calcutá, de Calicut, né? Ele foi ferido em combate, né? E depois, mais tarde, em 1509, ele volta a participar na batalha de Malaca, né, onde os portugueses tiveram um enfrentamento, né, naquelas províncias que eles estabeleceram nas Índias, e ele também foi ferido, né, e volta para Portugal. Volta para Portugal e começa a perturbar muito o rei Dom Manuel com relação à pensão, com relação ao pecúlio que ele deveria receber,
perturba bastante. Ele era uma pessoa um pouco taciturna, um pouco de poucas palavras, incomoda bastante o rei. O rei lhe dá aí uma pensão de 1.800 réis na época, né? Já em segunda solicitação, que ele já vinha solicitando. Mas ele não se acostuma muito com a ociosidade, né? Então ele volta para o norte da África, onde Portugal também tinha tropas lá. Ele volta para o norte da África, se alista novamente no exército. Lá ele é ferido, dessa vez de uma maneira um pouco mais grave, ele sofre uma lesão grave no joelho. E ele é colocado numa função secundária, né, já que ele não podia combater, tomando conta de um curral de cavalos, onde estavam os cavalos das tropas. E acontece um episódio em que os cavalos são perdidos, eles fogem, ele de uma certa maneira, ele é responsabilizado, ele considera aquilo uma injustiça muito grande, e ele faz uma besteira. Em vez dele, ele resolve voltar para Portugal, larga o exército, para se justificar ao rei que ele não tinha tido nenhuma responsabilidade naquilo, que estavam imputando erroneamente a ele. O rei se incomoda com aquilo, aquele camarada que já havia perturbado ele antes, volta a insistir com aquele temperamento dele agressivo, arrogante, e diz a ele: olha, você volta para o exército, se alista novamente, assume a sua posição lá no que você puder fazer, se você não quiser encarar uma acusação de deserção, né? Já estava um pouco chateado com o Fernão de Magalhães. Aí ele volta, cumpre o tempo dele no exército e volta sem correr o risco de ser acusado de deserção. Ele preferiu, então, terminar a carreira dele no exército sem aborrecimentos. Então ele volta para Portugal e uma mente muito agitada, ele continua, se interessa por estudar, já que ele já tinha acumulado uma grande experiência na navegação. Ele começa a estudar as navegações, ele se enfurna na tesouraria de Portugal, lá onde estavam os documentos considerados secretos, daqueles descobrimentos, daquelas informações que existiam sobre as grandes navegações, e ele pesquisa junto com um geógrafo que o ajuda muito, Rui Faleiro, e ele pesquisando, ele encontra um documento sobre explorações em 1501, 1502, na costa sul da América do Sul, ao redor do paralelo 40, onde é mencionado a possibilidade de um estreito que ligaria o Atlântico ao outro mar que eles não conheciam, mas que eles tinham uma ideia, já imaginava que a Terra era redonda, que havia a passagem para o oceano e que faria a volta à Terra num outro mar, né? Bom, ele acredita naquilo, acredita naquela informação no paralelo 40, é um mapa de Martim de Berheim, ou Martim da Boêmia, né? Suportado por um outro globo, né? Que havia também de algum estudioso que havia em Nuremberg, e havia referências disso na tesouraria portuguesa. Ele considera aquilo um achado, e então ele volta ao rei de Portugal, depois de discutir muito com o Faleiro. Ele volta ao rei de Portugal propondo uma expedição. Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era encontrar um caminho mais curto para as Índias, né? Então o rei de Portugal, que já vinha incomodado com ele, não dá muita bola para ele, aquele camarada de novo incomodando ele, e diz a ele que não está interessado. E ele até ameaça: olha, então eu vou procurar uma outra nação, eu vou à Espanha, vou procurar o rei de Espanha para... O rei diz: olha, você faz o que você quiser. Se você quiser ir para a Espanha, você vai, mas só não me incomoda mais, porque você já encheu as medidas, né? E aí o Fernão de Magalhães se afasta da corte portuguesa e resolve realmente ir à Espanha. Ele chega na Espanha, chega em Sevilha, em outubro de 1517, e procurando, com a intenção de apresentar o projeto dele, né? Que projeto seria esse? Um projeto, né, para os espanhóis, que encontraria um outro caminho, independente de passarem nas possessões portuguesas e de ser possivelmente ameaçado pela frota portuguesa, pela armada portuguesa, um outro caminho independente que encontraria um estreito que ligaria os dois mares, ele chegaria às Molucas,
onde estavam as especiarias. Especiarias era uma coisa que valia, era peso de ouro, né? Porque com a maneira como as especiarias chegavam à Europa era um caminho muito longo, um caminho muito custoso, principalmente depois que os árabes impediram o caminho pelo Mar Vermelho. Então, as especiarias variam realmente muito, né? Elas custavam muito, eram muito apreciadas na Europa e elas chegavam a preços altíssimos. Então ele propunha, era essa o projeto dele, encontrar um novo caminho para chegar às Molucas, né? Mas ele sabia que ele não encontraria, não conseguiria chegar à Casa de Contratación, que era uma organização que existia em Sevilha e que organizava as expedições. Se você não tivesse o seu projeto aprovado pela Casa de Contratação, dificilmente você conseguiria financiamento para a sua expedição. Então, mas ele, para chegar lá, precisava de um QI, ele precisava de alguém que o levasse lá, né? Ele, nesse período dele em Sevilha, ele conhece, né, o Diogo Barbosa. Ele se relaciona com o Diogo Barbosa, que tinha alguma influência na sociedade sevilhense, e acaba se casando com a filha dele, né? Mas já com esse dote, né? Naquela época, casamento significava dote para o marido, né? E com a influência de Diogo Barbosa, ele consegue chegar à Casa de Contratação para levar o seu projeto. E lá ele faz a apresentação e ele não consegue muito impressionar os peritos da Casa de Contratação. Há menos de um, né? O João de Aranda. Esse João de Aranda, ele viu oportunidades na ideia de Fernão de Magalhães. Ele tinha muito relacionamento com armadores que tinham muito dinheiro e ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, então ele resolveu ajudar. Então, conseguiu então fazer com que esse projeto do Fernão chegasse à corte espanhola e ao Carlos V, que era o rei, que seria o futuro imperador sacro-santo, né, império. E aí o rei, no início, ele não se interessa muito, mas, surpreendentemente, ele foi apoiado por pessoas que não tinham apoiado Cristóvão Colombo. Era um bispo de Burgos, que tinha criado muitas dificuldades para Cristóvão Colombo, mas parece que ele estava querendo se redimir, né, do que tinha prejudicado Cristóvão Colombo, e aí ele apoiou o Fernão de Magalhães nessa empreitada. E o rei considerou essa hipótese, e depois alguns armadores, especialmente Christophe de Haro, um armador muito rico na época, que conseguiu, se propôs a ceder 2 milhões de maravedis, que era a moeda da época, no montante dos 8 milhões que era necessário para montar uma esquadra de 5 navios. Muito bem, depois dessas discussões todas, o rei aceita financiar a expedição de Fernão de Magalhães e ele começa a preparar os 5 navios. Os 5 navios foram comprados por 8 milhões de maravedis e ele começa a preparar, porque não eram navios novos. Bom, quando isso acontece, o rei de Portugal, né, começa a se preocupar. Por quê? Como que a Espanha ia, numa empreitada que ele sabia qual era a finalidade, iria perturbar o comércio das especiarias que era dominado por Portugal, e ele começa a tentar minar. Manda emissários para Sevilha, com o cônsul, para chegar-se ao cônsul, e causar problemas para Fernão de Magalhães. Chegam a criar agitações no cais, ele levanta a bandeira de almirante, e aí um espião do rei de Portugal cria uma fofoca que ele estava levantando a bandeira de Portugal, não era a bandeira de Portugal. Isso cria uma confusão, ele quase é preso, e levanta também dúvidas sobre os navios, que os navios eram navios precários, navios que ele não se arriscaria a ir nem às Canárias com navios como aquele. Mas apesar dessa pressão toda de Portugal, eles conseguem, Fernão de Magalhães e seus patrocinadores conseguem ir adiante, e a coisa chega ao ponto de estar com uma frota de 5 navios prontos para navegar. Essa pressão de Portugal considerava uma traição. Era uma traição? Bom,
Se você analisar do ponto de vista de que Fernão de Magalhães se utilizou de documentos secretos da tesouraria portuguesa para instruir o seu plano e levar esse plano a uma outra nação, a gente não pode tirar, né, de Portugal a razão de estar considerando essa empreitada uma empreitada que era uma traição a Portugal, né? Então, por isso, Portugal estava contra Fernão de Magalhães e classificando ele com a atitude de traidor, né? Muito bem. Os preparativos chegam ao final. Os navios estavam em Sevilha, estavam sendo preparados em Sevilha. Sevilha é o rio, na margem, às margens do rio Guadalquivir. O Guadalquivir, ele nasce lá ao norte, acima de Córdoba, desce por Sevilha e vai até uma localidade localizada já no Atlântico, que é Sanlúcar de Barrameda. Essa localidade, já no Golfo de Cádiz, já no Atlântico. Então, os navios são transferidos para Sanlúcar de Barrameda e de lá os navios vão partir para essa empreitada fantástica, que seria a busca de um outro caminho, de uma circunnavegação que fizesse a rota alternativa para chegar às Molucas. Eu vou mostrando essa figura aí, nós vamos ver mais ou menos os eventos dessa empreitada. Lógico que num vídeo e aliás esse vídeo vai atingir um tamanho provavelmente um pouco maior do que a média dos meus vídeos, mas não há como para você tentar descrever uma empreitada de 3 anos. Então, eles saíram da Espanha em 20 de nove de 1519, 20 de setembro de 1519. E Fernão de Magalhães, ele não tomou um rumo direto para o Brasil, né? Ele foi costeando a África, né? E isso, a princípio, os comandantes não entendiam, e ele não era de dar muita satisfação, né? Ele foi costeando a África, e só quando ele chegou mais ou menos na costa do Marfim, é que ele embicou para o Brasil. O que ele pretendeu fazer isso? Ele não explicou nada para ninguém, mas o que ele estava tentando era evitar o que ele imaginava seria uma frota portuguesa que iria atrás dele, né? Essa frota portuguesa, na realidade, ela foi atrás de Fernão de Magalhães, só que ela, por causa desse estratagema, nunca o encontrou, né? Então, ele fez isso porque ele imaginava que haveria tentativa de ser alcançado. E como ele era considerado traidor, ele não sabia o que poderia acontecer. Muito bem. Então, em 29 de 11 de 1519, cerca de 2 meses, quase um pouco mais de 2 meses depois da partida, eles aportam a Pernambuco, né? E lá eles dão uma parada rápida para água, víveres, o que pudesse de abastecer. E os comandantes, né? Os outros comandantes, é bom que se diga o seguinte: quando esses navios foram estabelecidos esses 5 navios, o rei de Portugal colocou 3 comandantes, né, nesses navios, 3 comandantes espanhóis, que um deles, inclusive, com a função de veedor, né? Eles eram um observador, ele era o homem da Espanha para acompanhar a expedição em nome do rei da Espanha. Porque Fernão de Magalhães era português. Tanto que, depois daquelas confusões que aconteceram antes da partida, instigadas pelo rei de Portugal, o rei Carlos V ele estabeleceu um limite para portugueses de nacionalidade portuguesa na frota. Tanto que, além de Fernão de Magalhães, a gente só tinha mais 5 portugueses, né? A gente tinha o Duarte Barbosa, que era o cunhado dele, tinha Álvaro de Mesquita, que comandava, né, um dos navios. No caso, o Álvaro de Mesquita, Estevão Gomes era um outro português, João Serrão, que era um grande amigo tinha tido uma temporada no Brasil no início, na época de Cabral, João de Carvalho, o outro português. Então, haviam só esses portugueses. Então, comandantes espanhóis estavam ali para defender a coroa espanhola
de um comandante que era português, e com uma tripulação muito miscigenada. Tinham alemães, tinham holandeses, mas a maioria era espanhol, né? Então, esses comandantes, eles inquiriram a Fernão de Magalhães com relação aos objetivos dele. Eles estavam inseguros, a rota que ele tinha feito, perdido muito tempo na África, e eles foram um determinado dia nessa parada ao Capitânia, e lá, né, o Fernão de Magalhães ouviu calado, e no final da reunião ele simplesmente prendeu, né, o comandante João de Cartagena, o comandante do San Antônio, que era o maior navio, né? Os navios, o Santo Antônio tinha 120 toneladas, o Trinidad, que era o Capitânia onde estava o Fernão de Magalhães, tinha 119 toneladas, o Concepción, 90 toneladas, era comandado por Gaspar Quezada, o Vitória tinha 85 toneladas, era comandado por Luís de Mendonça, e o menorzinho deles, o Santiago, que era de 75 toneladas, comandado por um português que era o amigo de Fernão de Magalhães. Então ele prendeu e substituiu, né, o comando do Santo Antônio, e nessa ocasião é que a gente ouve falar de Juan Sebastião Elcano. Né? Muito bem. A partir daí, eles saem de Pernambuco, a parada lá foi rápida, e se dirigem à Baía de Guanabara, onde eles param por 13 dias. Né? Eles levavam uma série de quinquilharias, né? Muita coisa para negociar com indígenas, muita quinquilharia, muitos espelhos, aquelas coisas que se usavam para fazer o relacionamento com indígenas. Né? Além disso, ele tinha na tripulação um escravo, né? Que era um escravo, Fernão de Magalhães tinha um escravo que era um malaio, e esse malaio, ele conhecia as línguas malaias que ele esperava encontrar quando chegasse próximo às Molucas. Então esse malaio também estava lá e iria se ter um papel importante na tradução das línguas malaias. Né? Então na Baía de Guanabara eles ficaram 15 dias, se abasteceram novamente do que podiam, porcos, né? Galinhas, etc. E em 13 de 12 de 1519 eles partem para o sul. Né? Em 10 de 1 de 1520 avistam o Montevidéu, que eles, hoje é Montevidéu, na época era Montevidéu, né? E continuam indo para o sul. O inverno começa a se aproximar. Eles chegam ao Golfo de São Matias em fevereiro de 1520, né? E vão para o sul e chegam a um ponto da Baía de São Julião, em 31 de 3 de 1520. E lá o inverno começa a apertar e eles decidem passar o inverno, esperar o inverno passar. Nesse período, desde que eles estão descendo, já em Montevidéu, onde é o Rio da Prata, em todas as entradas eles entravam para pesquisar se era o tal canal, a partir da latitude 40. Porque ele tinha visto no mapa que havia a suposição de um estreito na latitude 40. Né? E esse erro foi uma coisa que causou nele uma verdadeira obsessão e que o levou a essa empreitada. Ele acreditava nesse erro e esse erro fez ele encontrar, na verdade, o canal mais ao sul. Né? O canal, na verdade, o Estreito de Magalhães, que levou o nome dele, está no paralelo 52. Então, na Baía de Julião, eles pararam e lá aconteceu o motim. A tripulação já estava bastante insatisfeita com a indefinição. Entravam em vários supostos estreitos, faziam pesquisas e o desânimo começou a bater, porque o cansaço começou a bater na tripulação e o desânimo, a crença naquilo que Fernão de Magalhães acreditava piamente começou a se esmaecer. E o que acontece? Os comandantes, na verdade, os comandantes espanhóis não queriam destituir Fernão de Magalhães. Eles queriam que ele botasse as cartas na mesa com relação aos planos dele, que só ele sabia. Né? Então, o que eles fizeram? Eles tomaram um navio Santo Antônio. Né? Eles tomaram Santo Antônio, o João Sebastião Elcano participou
da rebelião, e eles passaram a ter 3 navios contra 2 de Fernando Magalhães. Fernando Magalhães tinha o seu navio, o Trinidad, e o Santiago, que era comandado por um amigo dele, o João Serrão. Então, com 3 contra 2, eles achavam que ele iria ceder às suas exigências de mostrar exatamente quais eram os planos, porque já havia movimentos na tripulação para voltar, né? Que o tal canal, que o tal estreito não existia, e que já havia pessoas querendo, lutando a volta da expedição. Então, o que se esperava numa hora dessa é que essa rebelião tivesse sucesso, mas o que acontece é que, inesperadamente, ele reage. Ele reage e, numa manobra bastante inteligente, ele consegue reverter a situação. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, isso daria um outro vídeo, né? Mas ele consegue retomar, né, o Santo Antônio. O Fernando de Magalhães, ele perdoa alguns dos insurretos, ele perdoa, por exemplo, João Sebastião Elcano, mas ele pune o Quesada, ele é decapitado, e o nosso amigo, o João de Cartagena, e mais um padre que tinha instigado a rebelião, ele é colocado em terra com alguns víveres e deixado lá, naquele frio intenso. Naquela Baía de São Julião, foi lá que eles encontraram, por exemplo, uns homens que eles consideravam de pé grande, que eles chamavam de patagões, e é por isso que aquilo é chamado de hoje de Patagônia, né? Então eles deixaram esses homens lá e partiram mais ao sul. Nesse mesmo período em que eles ficaram ali esperando o inverno, eles mandaram um navio, o Santiago, fazer uma expedição ao sul, e o Santiago acabou naufragando, né, nos rochedos durante um mau tempo. A tripulação conseguiu voltar por terra, alguns conseguiram voltar por terra, alguns faleceram, outros conseguiram voltar por terra, e agora os 4 navios, né, já não mais 5, mas 4 navios, partiram mais para o sul, onde eles vão encontrar o estreito em 21 de 1 de 1520. Né? Então, a partir daí, começa uma nova fase na expedição. Uma nova fase também rica em perigos e rica em situações extravagantes. Então, vamos ver o que acontece a partir do momento em que, em 21/10, eles têm a confirmação, né, de 2 navios que ele mandou para dentro naquele canal, naquele estreito que ele achou que era um estreito, e confirmaram que era água salgada, não era água doce, não era um rio, como o Rio da Prata, que é fácil de ser enganado como um mar, porque aquilo, quem já foi lá vê a imensidão que é o Rio da Prata, mas ali no Estreito de Magalhães, onde eles realmente encontraram o estreito, eles confirmaram, e os 2 navios foram adiante e voltaram 2 ou 3 dias depois, confirmando que deveria haver uma saída. Então, a partir daí, nós entramos na segunda fase da expedição. Essas figuras, essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas mostram como é complexa a situação ali naquele canal, né, naquele estreito. Várias ilhas, várias porções de terra, um verdadeiro labirinto. Né. Ao entrar, eles notaram, por exemplo, que na costa havia uma série de fogueiras, eles viam durante a noite uma série de fogueiras na costa, na entrada do canal, e durante grande parte do início do estreito. Né? E o que eles entenderam que era isso? Como eles sabiam, eles perceberam que eram os indígenas que colocavam essas fogueiras na costa, e daí eles nominaram aquela terra de Terra do Fogo. Né? É por isso que aquela região, aquela grande ilha da Terra do Fogo, levou esse nome. Né? Então, uma vez entrando no estreito e entrando naquele labirinto, eles tinham que encontrar uma saída a oeste que levava ao outro mar, que eles esperavam levá-los até as Molucas. Muito bem. Então, o que fez Fernão de Magalhães? Ele pegou 2 dos navios,
o Santo Antônio e o Concepción e mandou que esses navios fossem para a região meridional para encontrar se havia uma saída ao sul. E com o Santo Antônio e o outro navio, o Trinidad, eles foram procurar a saída ao oeste. Né? E eles mandaram botes, né? Fernão de Magalhães fundiu os navios, mandaram botes fazer inspeções para cima. E finalmente eles encontraram uma saída. Né? Enquanto isso, os dois navios que foram para o sul, o Santo Antônio, né? Eles se separaram, cada um procurando encontrar uma saída, mas acontece que o Santo Antônio, a tripulação do Santo Antônio tinha outras intenções. Eles simplesmente abandonaram a frota. Eles voltaram pela saída do canal e pela rota original, de onde eles vieram, eles voltaram para a Espanha. Eles vão chegar na Espanha, né, um tempo depois e vão chegar lá. Esse navio vai chegar lá, o Santo Antônio. Já o Concepción, né, ele não encontra a saída e ele volta e se encontra com os outros três. Né. Quando eles encontram a saída, eles dominam um cabo que eles dão o nome de Cabo Deseado ou Cabo Desejado. Né? Essa é a ponta bastante mais a oeste do estreito, onde eles encontram um oceano e que Fernão de Magalhães, olhando aquela imensidão, e que ele não imaginava a imensidão que era, e do jeito, a calmaria que estava, ele deu o nome de Oceano Pacífico. Bom, aí começa realmente a fase crucial de toda a expedição. Eles colocam uma rota em direção a oeste e tocam os barcos, os três barcos nessa direção. Ele não tinha ideia da imensidão, no que ele estava se metendo. E aí, a partir de um certo tempo, começou a escassear os suprimentos. Né? Por mais que se fizessem o racionamento, a fome bateu. Né? A ponto, né, de eles retirarem o couro que protege a cordoalha das velas. Esse couro era mergulhado na água salgada durante horas e depois era cozinhado, eles comiam isso. Né? Continuaram. Começou a aparecer escorbuto na população, na tripulação, é lógico, falta de vitamina C, falta de frutas, falta de alimentos que suprissem os organismos da tripulação. Mortes, o escorbuto e a fome batendo e eles continuando adiante. Até que encontraram uma ilha. Essa ilha foi a salvação deles em relação à fome que estavam passando. Nessa ilha eles encontraram toda sorte de cocos e frutas e raízes. A tripulação conseguiu se restabelecer, eles ficaram algum tempo lá. Tiveram alguns problemas com a população indígena de lá. Apesar de todo o relacionamento com as quinquilharias que eles levavam, esses indígenas eram um tanto ladinos e promoveram uma série de roubos, foram aos navios e tiveram dificuldades em afastá-la dos navios, eles queriam as coisas que os espanhóis tinham. E o que acontece é que eles ficaram tão incomodados com esses indígenas que eles denominaram a ilha de Ilha dos Ladrões. Essa ilha, na verdade, são as Ilhas Marianas, que mais tarde elas vão levar esse nome, de Ilhas Marianas. E, posteriormente, elas vão receber o nome de Guam, onde tem hoje uma base militar americana. É uma base militar americana do Pacífico, na Ilha de Guam. Muito bem, eles saíram da ilha para a Ilha dos Ladrões, continuaram na direção oeste e vão bater, né, nas Filipinas. Eu estou mostrando aí uma figura em que mostra a chegada deles às Filipinas, e esse é um mapa sem escala. Evidentemente que a Nova Zelândia não está nessa proximidade aí em relação à América do Sul e às Filipinas. Esse mapa está um pouco fora de escala, e eu até fiz esse outro que eu mostro em seguida, que mostra que realmente a Nova Zelândia está bastante distante ali.
Então eles chegaram na ilha de Cebu, onde tinha lá um reino. Essas ilhas na Polinésia eram bastante habitadas. Eles chegaram lá na ilha de Cebu, lá se estabeleceram, encontraram um rei qual é o objetivo principal quando os espanhóis, quando os exploradores, os navegadores chegavam? Era tentar cristianizar, né? Cristianizar essas populações. Então eles fazem isso com um rei lá de Cebu, e formam um laço muito grande, colocam ele, fazem ele crer que ele passa a ser o representante do rei da Espanha. É lógico que o indígena fica bastante homenageado com isso, mas existiam, né, ilhas próximas, inclusive uma ilha bem próxima de Maitã, em que havia uma população indígena que não estava muito satisfeita com isso. E aí que Fernão de Magalhães comete, né, um erro, né? Ele considerava que um espanhol com as suas armaduras, com os seus mosquetões, valiam 100 indígenas daquele. Então ele diz ao rei de Cebu que ele iria subjugar esses indígenas se eles não aceitassem o seu mando, e depois que ele fosse embora, eles seriam súditos desse rei, em nome do rei da Espanha. Ele comete esse erro de achar que isso seria uma coisa muito fácil. E ele vai lá com uma expedição, e o rei dessa ilhazinha não cede, não está afim de fazer nenhuma aliança com os espanhóis. Então ele manda uma tropa de marujos armados, esse tipo de 60 marujos, mas ele encontra uma tropa de mais de 1.000 indígenas. Aquilo não ia dar certo. Nem que os mosquetões fossem eficazes, e não eram eficazes, né, seria impossível ele dominar. Foi um erro de avaliação de Fernão de Magalhães. Ele superestimou a sua capacidade e ele foi subjugado. Essa pequena tropa, e quando os indígenas perceberam, né, onde estava o Fernão de Magalhães, eles miraram as suas baterias em cima dele. Lanças que eram repetidamente lançadas, elas caíam no mar, eram apanhadas de novo e lançadas sobre o bote dele, e onde ele estava. Ele foi ferido mortalmente e foi capturado, né, pelos indígenas, que simplesmente o trucidaram. Os espanhóis fugiram para bordo e tentaram depois, mandaram uma comitiva para tentar recuperar o corpo, mas os indígenas não aceitaram a recuperação do corpo. Muito bem, eles perderam alguns homens nessas batalhas. Eles estavam com 3 navios. Lembrem-se que eles perderam o primeiro navio num naufrágio, né? Perderam o Santiago. Depois eles perderam o Santo Antônio, que fugiu. Eles só estavam com 3. Mas eles não tinham mais tripulação para manter os 3 navios, né? Para continuar a viagem nos 3 navios. Então, eles queimaram o Concepción, aproveitaram o que podiam aproveitar, o que tinha de provisões e o que tinha de equipamento que podia ser aproveitado, e ficaram somente com 2 navios, o Trinidad e o Vitória. E aí eles partiram em busca, não tinham encontrado as Molucas ainda. E o que acontece é o seguinte: eles ficaram de um lado para outro naquelas ilhas durante algum tempo. Por quê? Embora naquela época latitude fosse relativamente precisa, o cálculo da latitude fosse relativamente preciso, o cálculo da longitude não era preciso. Os erros que se obtinham no cálculo da longitude a bordo chegavam a errar 100 milhas num cálculo. A longitude só é definitivamente calculada com precisão a bordo de navios no século XVIII, 1760 por aí, né? Os ingleses que em função de uma perda de uma frota, eles estabelecem um prêmio para que cientistas estudassem a questão do cálculo da longitude a bordo com precisão. Muito bem, então eles ficam vagando aí durante muito tempo, mas finalmente eles encontram um indígena, um piloto da área, né? Vamos assim dizer, um prático da área, que diz que poderia levá-los às Molucas. E finalmente eles conseguem chegar às Molucas,
né? Eles chegam às Molucas, e nesse mapa aí vocês veem a situação onde eles estavam, nas Filipinas, ali em Cebu, as Molucas aonde são, ali ao lado da Papua Nova Guiné e da Indonésia, eles conseguem chegar nas Molucas. Lá eles permanecem um bom tempo e encontram realmente as especiarias, as famosas especiarias. Os navios são abastecidos, eles fazem um relacionamento com o pessoal de lá, conseguem, durante esse tempo acontecem algumas coisas. Existia lá anteriormente um amigo de Fernão de Magalhães que tinha lutado com ele em Malaca, mas que tinha se ido para as Molucas e acabou indo lá e faleceu naquela região e era conhecido. Ele conseguiu fazer um bom relacionamento lá, o Sebastião Elcano, porque depois da morte do Fernão de Magalhães em Cebu, assumiu o comando dos dois navios o João Sebastião Elcano. Muito bem. Aí eles, uma vez abastecidos os navios, eles decidem voltar para a Espanha. Eles precisavam completar a circunnavegação e levar ao rei o resultado da expedição, não só as especiarias encontradas, como também o novo caminho. Mas o Trinidad não estava em boa situação, ele estava com problemas de vazamento. Então Elcano resolve fazer o seguinte: ele aproveitaria a maré boa para voltar, e o Trinidad ficaria ali nas Molucas. Eles reparariam o navio e depois seguiriam de volta para a Espanha pelo caminho tradicional. Voltaria pelo Estreito, voltaria ao Cabo de Seada, voltaria pelo Estreito e voltaria pela América do Sul e voltaria à Espanha pelo caminho que eles vieram. Mas acontece que o Trinidad é capturado pela Armada Portuguesa e eles não chegam de volta à Espanha. Muito bem. Então, o Vitória então parte para a sua fase, para a perna final da grande epopeia da circunnavegação. E eles tinham que fazer isso evitando ao máximo portos na costa. Por quê? Porque haviam muitas possessões portuguesas. Então, uma vez que eles saíram ali das Molucas e passaram pela Malásia e depois pelo Cabo da Boa Esperança e pegaram a rota da costa da África, eles não iam para a costa, eles evitavam a costa. Acontece que voltou novamente o flagelo da fome. Começaram a escassear as provisões e eles tiveram que realmente aportar em uma dos portos que lhes apareceu no caminho. Conseguiram abastecer o navio e quase que eles são descobertos, porque eles foram à terra sem se identificar como nave restante da frota de Fernão de Magalhães. Inventaram uma desculpa que perderam vela, que estavam voltando e que não tinham nada a ver com o Fernão de Magalhães. Nunca mencionaram que a frota de Fernão de Magalhães. Mas numa última ida em busca de provisões, eles já estavam com as provisões abastecidas, mas resolveram fazer mais um abastecimento. Quase que eles se perdem, porque alguém falou alguma coisa que não devia e alguém suspeitou de que eles fossem espanhóis da frota de Fernão de Magalhães. Então, eles alçaram as velas e se mandaram. Então, seguiram a viagem e, finalmente, depois de uma viagem bastante longa, depois de 3 anos, eles avistaram o Cabo de São Vicente, e foram se aproximando novamente de Sanlúcar de Barrameda, onde chegaram em 6 de setembro de 1522, 3 anos depois da partida. E daqueles 240 a 250 tripulantes, restavam 18. E veja bem essas coisas do destino. Entre os 18 estava o cronista da expedição, o Antônio Pigafetta. O Antônio Pigafetta, ele tinha se apresentado na expedição
né? Tinha tido, antes, ido ao rei Carlos V, tinha conseguido autorização, tinha se apresentado à expedição, e Fernão de Magalhães acabou aceitando a presença dele, sob o argumento de que o que valeria ele fazer uma expedição como essa se ele não fosse relatada depois. Então, veja bem, olha as coisas do destino. Um homem que não era afeto às coisas do mar, não tinha a complexão física daqueles marujos acostumados às vicissitudes do mar, né? É um dos 18 que sobreviveram, né? Então, parece que a providência determinou que aquele homem fizesse, completasse essa empreitada, e apesar de toda a fraqueza física dele e toda a falta de experiência dele nas coisas do mar, ele era um burocrata, ele era um intelectual, né? Um escriba. Ele foi um dos 18 que chegaram em 6 de setembro a São Lucar de Barrameda, né? E, evidentemente, há um fato curioso. O relato que ele fez, o relato original, nós nunca tivemos. Porque eu imagino, especula-se, né, que como Sebastião Elcano participou do motim, né, ele não poderia deixar isso evidente, né? Então ele deve ter havido alguma combinação com o Antônio Pigafetta para que os originais não aparecessem, porque eles não apareceram. Pigafetta deve ter dado a Carlos V algum resumo, mas o que aconteceu é que 2 anos depois, em 1524, ele realmente fez o relato dele de novo. Ele deve ter guardado os originais, que nunca apareceram para ninguém. E ele fez em 1524, já na Itália, ele escreveu o relato de toda a epopeia. Ele não foi muito detalhista na questão do motim. Ele relata o motim, mas ele não entra muito em detalhes, né? Então, o que aconteceu? João Sebastião Elcano recebeu todas as glórias. Recebeu, inclusive, esse brasão que vocês estão vendo aí. O Fernão de Magalhães, antes de partir, tinha feito um testamento. Nesse testamento, ele deixava para os seus descendentes tudo aquilo que ele esperava conseguir nessa empreitada, ele tinha fé que ia conseguir, tudo aquilo que ele esperava nessa empreitada, ele deixava para os seus descendentes, para a sua esposa, para o seu filho, e para o filho que ia nascer, que ele partiu com a esposa grávida. E como ele era um devoto católico, ele era muito, muito fervoroso, ele deixava organizações de caridade, ele deixava doações para essas organizações de caridade, ele estabelecia que mendigos deveriam ser vestidos e alimentados, e ele dava as instruções para isso, né? E dizia quanto que cada um devia receber. Então ele deixou uma série de recomendações no testamento dele para honrar algumas pessoas e instituições católicas. Nada disso foi honrado pela coroa espanhola. Tudo foi de mérito para João Sebastião Elcano, né? Ele foi esquecido, ele foi reabilitado tempos depois, né? Hoje tem estátuas dele, tanto na Espanha quanto em Portugal, mas, no primeiro momento, em Portugal ele era um traidor e na Espanha ele foi esquecido, né? Então, esta epopeia é uma das maiores epopeias da história da humanidade. Eu disse no início que ia apresentar algumas características por que eu acho isso, e nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês. É uma figura, e nós vamos correr esses itens que me fazem crer isso, alguns não concordam, mas vamos lá. Eu botei 10 itens sobre essa grande epopeia humana, porque eu considero ela uma epopeia humana. Ela não é uma epopeia baseada na tecnologia, ela não é auxiliada por tecnologia, ela é feita através do sangue e da coragem humana. Então vamos lá. Distância percorrida é o único item que a missão Apolo ultrapassa a missão de Fernão de Magalhães. É claro que a viagem à Lua foi uma distância maior, mas é o único item que supera a circunnavegação. Na quantidade de tripulantes que incorrem numa maior quantidade de víveres, água e suprimentos em geral.
nós temos 250 a 260 tripulantes, contra 3 tripulantes na missão Apolo. Unidades sob comando simultâneo do chefe da missão. São 5 naves sob comando de Fernando Magalhães contra uma nave. Duração da empreitada, 3 anos contra 1 semana e meia, se tanto. Comunicação durante a jornada com a base. Nenhuma comunicação contra constante comunicação por rádio e transmissão de imagem ao vivo. Conhecimento da rota a ser traçada. Nenhum. A partir de certo ponto, eles não tinham nenhum conhecimento da rota. Eles se perderam no Pacífico. Contra o inteiro conhecimento da rota o tempo todo. Localização da frota pela base ou controle durante a viagem. Não tinha nenhum. Enquanto que a missão Apolo tinha precisa localização o tempo todo. Isso significa dizer que aquelas famílias, aquelas 200 e tantas famílias envolvidas, sequer sabiam se reencontrariam seus entes queridos. E apenas 18 delas lograram essa sorte. Tensões e desavenças internas. Várias. Devido ao grande número de tripulantes, nós tivemos problemas de motim, nós tivemos fome. Oposição e sabotagem ostensiva de outra nação poderosa. Nenhuma em São Apolo. E Portugal tentou sabotar e quase conseguiu sabotar a missão de Fernando de Magalhães. Encontro com inimigos e obstáculos naturais no caminho. Não houve, vários. Não houve nenhum. E quanto a Fernando Magalhães, vários, com batalhas que levaram à morte de muita gente, inclusive do líder da missão. E a perda de 4 naves, contra nenhuma situação do tipo na missão Apolo. Então, retomando, eu acho que essa missão, em termos de empreitada humana, é a maior empreitada da história da humanidade. Não se valeu de nada tecnológico, se valeu da coragem e da determinação humana. Então era isso, eu espero ter podido, nesses 50 minutos, dar uma ideia, ou pelo menos atiçar a curiosidade. Quem quiser ler sobre isso, eu vou deixar na descrição algumas referências, e uma principal delas eu acho que é um livro de Stefan Zweig. Stefan Zweig é um livro muito bom, mas existem outros. Existem o próprio livro do Pigafetta, não aquele original, mas aquele que ele escreveu 2 anos depois, o livro do Pigafetta, que descreve toda a expedição, com todos os detalhes, com todas as pessoas indígenas e situações e animais e faunas que eles encontraram. Então é isso, eu espero que tenha conseguido despertar em vocês uma reverência nesse ano de 2022, em que a gente comemora 500 anos da primeira circunnavegação. Muito obrigado àqueles que ainda não assinaram o canal e que gostaram do tema. Cliquem aí para continuar recebendo as atualizações, e quem não assinou o canal, por favor, assine o canal e continue com a gente. Muito obrigado e até a próxima.